delicioso. Isso é café, café especial. Isso é café e água. Ou, para ser mais exato, isso aqui é água e café, porque mais de 95% dessa bebida aqui é água. Então, só daí você já pode, tirar a importância da água no preparo de um bom café. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista e cafezeiro, e esse é o Ponto do Café. Então, o tema do episódio é exatamente esse, é falar da água, a importância da água, da temperatura da água no preparo de um bom café especial. Porque a gente já comentou sobre a moagem, e agora vamos falar da temperatura da água. Os compostos que tem no café, eles são solubilizados, que palavrinha difícil, hein? Solubilizados em água, e são hidrossolúveis, como se diz, tecnicamente. E eles são solubilizados a altas temperaturas. A água tem que estar quente para que eles possam, ser solubilizados, e pode ser retirado então esses sabores, esses aromas dos compostos que tem dentro do café, que não é só a cafeína, tem vários compostos ali dentro e eles trazem esses aromas para a nossa bebida, trazem esse gosto para a nossa bebida. Deixa eu acabar isso aqui. A gente vai comentar logo mais para frente a temperatura em que se bebe o café. Ele vai ficando de uma doçura quando vai baixando a temperatura. Então é isso, os compostos são solubilizados, eu falei essa palavra tantas vezes, É bom porque eu consegui, treinei bastante, Eles são solubilizados a altas temperaturas, Mas aí a gente tem que começar a perceber, de novo, são variáveis, nada nos cafés, nenhuma regra é fixa, então a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que trabalhar sempre com uma temperatura de água aí, deve trabalhar de 88 graus até 96 graus, 97. Aqui no Distrito Federal, onde eu estou, 97 graus, a água já está em ebulição, Então é difícil você trabalhar nessa temperatura. Mas a gente tenta trabalhar de 88, não baixar muito disso, 88 graus Celsius até 96. Porque abaixo de 88 eu já vi baristas top aí fazendo receitas com essa água nessa temperatura, mas aí você já tem que estar com uma moagem bem fina, aquelas variáveis que eu comentei, a moagem já tem que estar bem para poder ser feita uma boa extração, senão não chega, não tem jeito. Então, essa temperatura seria de 88 a 96. A gente trabalha normalmente 92 a 96 aí, na maioria dos casos, esses métodos coados que a gente faz aí, um pouco de diferença com relação aos métodos que ficam com muita infusão, muito tempo de contato da água com o café. Por exemplo, é o caso da prensa francesa, é o caso do sifão, Esses métodos, então, ficam um tempo de água em contato com o café por um longo tempo, então a gente pode trabalhar com água mais baixa. A questão do sifão é que você não tem como escolher a temperatura, Ele mesmo chega a ferver a água para que ela possa subir no método, eu vou fazer com vocês um dia para vocês verem, então não tem como trabalhar, mas para você ter a ideia de que quando há infusão, a água pode ser um pouco mais baixa, vai demorar, tanto que existe um método chamado cold brew, que é a frio, em que você bota uma água em temperatura natural para frio e deixa ele um dia inteiro lá fazendo a extração, Então, daí você já entende como é que funciona essa coisa. E aí a gente volta para aquela situação de olhar a cor da torra daquele grão, Se você olhar um café mais escuro, como eu falei, que ele já está pronto para ser extraído, parece que já está flor da pele, você já não precisa de uma temperatura tão alta. Então, nessa escala que eu falei aí, vou botar de 90 para 96, você já pode ficar aí na faixa dos 90, Você pode trabalhar inicialmente com essa temperatura que você já vai conseguir fazer boas extrações. Já um café mais claro, que eu falei que é mais difícil de você conseguir fazer a extração, vai depender também de você usar uma água, vai pedir que você use uma água mais quente. Você vai chegar aí no 95, no 96 tranquilamente. Aliás, eu falei em ferver água, eu estou falando de 96, aqui no DF ela ferve 97. Um dos mitos que tem sobre a água é a coisa do ferver a água. É a coisa do... Se você ferver e jogar logo em cima para passar o seu café, você vai queimar o café, já ficar com gosto queimado, Aí, mito, claro, Fake news, vamos dizer assim, na época das fake news, porque o café já passou pela torra, o processo de torra em que ele passou por uma temperatura de 200 graus Celsius. Então,
e ele não queimou, é controlado ali. Então, aqui também, na hora de preparar um café, você não vai queimar o seu café porque você está jogando uma água fervendo. Outra dúvida é, ferver a água importa, né? Eu devo ferver a água e depois esperar baixar? Não ferva a água para fazer para preparar o meu café? Aí se discute muito isso aí no meio dos baristas, eu leio muito. A minha prática, eu já acabei fervendo água às vezes, mesmo sem querer, ou por não ter equipamento para medir, estava sem termômetro. Mas quando você ferve a água, o que acontece é que ela perde oxigênio e hidrogênio, que a água é H2O. Ela vai perdendo hidrogênio e oxigênio, e o que vai ficando concentrado são os minerais que tem na água. E aí você está alterando aquela água que você conseguiu escolher, né? Vou mostrar duas águas que eu uso aqui bem selecionadas, águas minerais. E aí você começa a mexer nisso, concentra um pouco mais o mineral e isso vai alterar na extração, porque esses minerais que tem na água, eles, né, entram, né, fazem uma, sei lá, uma reação química ali mesmo com os compostos que estão no café. Por isso que a gente tem que escolher uma água bem legal, bem boa. Existem padrões para você escolher essa água por causa disso, da reação que há entre os minerais da água e os compostos do café. Mas vamos lá. De novo, a questão da temperatura da água, eu já falei com relação à moagem. E com relação ao tempo, mesma coisa. Né? Se eu usar uma água mais quente, ela vai extrair mais, o meu tempo total de preparo, né, deve baixar um pouco. Se você ficar muito tempo com uma temperatura muito quente, você vai extrair muito, vai trazer um café amargo. Né? Do outro lado, a mesma coisa. Né? Se você fizer um tempo pequeno, você vai usar uma água mais quente. Por que você vai usar uma água mais quente? Porque, né, ela tem que ser rápida ali para extrair bastante daquele café e aí acabou o tempo. Ok? Consegui fazer a extração. Então dá para entender a coisa das variáveis, da variável, né, o tempo de extração, temperatura da água e a moagem do café, tudo vindo da percepção do grão, da cor, da torra do grão que a gente está usando. Você vê que você vai mexendo com essas variáveis. Então, o café tem muito essa coisa de experimentar, entendeu? De acerto e erro, de experimentar, de ir aprendendo com a própria experiência. Você vai assistir aqui o canal, vai ver outros, vai ler livro, vai ver fazendo, vai numa cafeteria acompanhar o barista fazendo. Mas não adianta, só na hora que você coloca a mão na massa, ou no café, no caso aqui não é massa, que você vai vendo, aí você vai experimentar, tá, mas então eu já aprendi as três variáveis. Então aqui a minha moagem pode estar fina, aqui a minha água pode estar quente, aqui eu fiquei muito tempo, e aí você começa a controlar uma ou outra dessas variáveis e começa a ver que está chegando num café mais gostoso, com mais sabores, né? Então tem essa coisa aí das experiências. Deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas para falar com vocês sobre as águas em princípio, né? Então eu uso água mineral. Tá? Você deve usar basicamente água mineral. Água de torneira tem cloro e tem flúor. Tá? Duas coisas que vão atrapalhar na sua extração, tem sabor mesmo, então vão dar gosto. Como eu falei, mais de 95% da bebida que você bota num café desse aqui é água. Então, se a água tem sabor, vai vir sabor no seu café. Então, estamos com um problema, Houston. Tá? Então, usar pelo menos, não de torneira, mas pelo menos água filtrada, e aí você vai esquentar, perdão, ou você vai usar água mineral. Eu, né, optei por usar água mineral, né, porque hoje em dia, se você me encontrar no mercado, só uma parte, se você por acaso me encontrar num supermercado, é muito provável que você me encontre na gôndola das águas. O doido aqui fica olhando cada garrafa d'água que eu vejo diferente, marca diferente, eu fico vendo o nome da fonte, o pH da água, os minerais que é composto daquela água. Acho que ninguém faz isso. Ninguém compra água e olha, né, o que tem naquela água. E eu fico ali olhando uma por uma, olhando. Dependendo se eu acho alguma coisa que eu vejo que os valores estão legais, eu vou lá e eu tenho uma tabela Excel para colocar aqueles valores e ver se a água está dentro de um padrãozinho legal. Então, assim, tá? Então, é isso. Então, existem esses minerais dentro da água, o cálcio, o magnésio, o bicarbonato, o sódio, que eles têm que estar dentro de determinados padrões. O pH da água, 6,5 a 7,5, pH muito ácido, pH muito alcalino também vai atrapalhar, né, a extração da bebida, a realização dessas reações aí químicas. O TDS, o total de sólidos dissolvidos na água, é uma informação que tem que tem no rótulo da garrafa também, por volta aí de 150. Então, são números que você vai analisando. Eu começo a olhar os rótulos, opa, pH tá bom, o TDS tá bom, o magnésio aqui, o sódio está em 10, que é o que, né, é o ideal que seja, nem muito alto nem muito baixo, o bicarbonato está legal, né?
peguei umas águas, você tem aqui no mercado, águas europeias, aí costuma ter um bicarbonato muito elevado, muito elevado. Isso atrapalha demais também no preparo do café. Não são águas boas, eu não gostei. Aí você vai pegar águas que tem muito, fontes aqui que tem no Cerrado, você vai ver as águas, tem pouquíssimo TDS, né? Esse total de sólidos dissolvidos que tem que ter água, não pode ser totalmente quase aquela água destilada, não. Ela tem que ter minerais mesmo, né? E aqui tem algumas fontes aqui perto do DF que praticamente não tem a água bem purinha mesmo, e isso não é legal para o café. Ela tem que ter esses minerais aí. Tá? Então, deixa eu falar para vocês, ninguém está me pagando nada, né? Nem patrocina esse canal aqui para essas 100 pessoas que assistem o negócio. Duas águas que eu encontrei no mercado e que eu tenho usado com muita frequência. Água prata, tá? É a fonte leve, é a única fonte, essa marca de água mineral só usa a fonte leve, que é muito importante. Às vezes a pessoa te fala que uma determinada marca de água é boa, mas as marcas pegam água de várias fontes, tá? Então, você tem que ver a fonte. O que importa, na verdade, não é a marca, é a fonte. E eu já vi duas marcas usando a mesma fonte. Você vai olhar lá, o rótulo é a mesma coisa. Então, o que vale mesmo é a fonte, tá? E essa aqui, aquela é uma água mais cara um pouco. Essa aqui da Ambev, né? É da fonte São José. Aquela água ama, você vê em mercado. Essa é uma água mais barata. A prata é mais cara, até essa é uma água mais barata que acabou que deu muito certo. Tem feito café muito, muito bons, tem conseguido ótimas extrações. Então, são duas dicas de água mineral que você pode usar para preparar os seus cafés. Pego essa água, boto, né, na chaleira, chego na minha temperatura. Essas chaleiras que eu uso, você vai ver daqui a pouquinho, elas são bem fechadinhas, né? Então eu atinjo a temperatura um pouco acima do que eu quero usar para preparar o café. 95, 96, depende, né, da temperatura que eu vou usar para a cor da torra do café que eu estou usando, a característica do café. Aí eu tiro, faço o escaldo do equipamento, mantenho ela com a tampinha fechadinha, né, para que ela não vá perdendo muita temperatura. Normalmente aí eu consigo direitinho chegar no começo do preparo do café com água 92, 93, aí depende, né? E uma das chaleiras, que é a que eu vou mostrar agora a seguir, ela tem essa coisa, ela já é preparada para o barismo mesmo, então você aquece a água para uma determinada temperatura que você determina, ela chega naquela temperatura e fica naquela temperatura. Então quando ela chega onde eu quero, eu tiro, faço o escaldo, volto ela para a base, peço para ela manter ali de novo naquela temperatura que eu quero, e ela vai manter ali por uma hora, uma coisa assim. Que não é o tempo que você vai fazer, né? Que não vai demorar para fazer um café. Então ela fica naquela temperatura. Então você trabalha sempre na temperatura que você quer. Óbvio que há uma pequena diferença, né? Todas elas têm. Uma está com o espeto do termômetro tá vindo por cima, essas é um pouco por baixo. Há uma variação, mas você está trabalhando dentro de uma temperatura legal. E aí aquela coisa, também já ouvi uma pergunta sobre termômetros, né? Tem vários tipos, uns bons, uns de R$ 10, outros de R$ 200. Será que a temperatura está certa do meu termômetro? Aquilo que eu falei é da sua experiência. Então você vai usando o seu termômetro. Quando você chegar numa temperatura que está legal, use a temperatura do seu termômetro. Não importa se ele está certo, né, se ele está aferido direitinho. Não, mas ó, esse meu termômetro, quando ele marca 92, eu estou fazendo café e está dando ok. Perfeito, então usa 92 do seu termômetro. Pode ser que um dia você descubra que o 92 do seu termômetro é 95, 96. Não importa, está dando certo para você. Tá? Agora, é bem legal. Ter um termômetro ajuda muito. Não tendo, é aquela coisa, ferveu a água, não deixa ferver por muito tempo. Se ela ferver, não tem problema. Você começou a dar as bolhas, você desliga, para que não haja aquela perda de oxigênio e de hidrogênio, para que os minerais fiquem muito concentrados. E aí você deixa ela baixar a temperatura, ela vai parar de fazer as bolhas. Depende também da sua chaleira, né? Se ela é bem fechadinha, né? Essas bicos de ganso que eu uso, já é mais, o contato com o ar é menor, ela é bem vedadinha, então demora um pouco a baixar a temperatura, não é tão rápido assim. Agora tem aquelas maiores, com a boca aberta, já assim, né, com o bico aberto, então ela esfria mais rápido, mas de qualquer forma, ferveu a sua água, quando ela começou a ferver, você desliga, faz o escaldo, prepara lá, faz sua moagem, e aí vem com a água. Ela vai estar com certeza abaixo de 90, se for no DF eu estou falando, né, que ferve a 97, ela vai estar abaixo de 95, 94, estamos falando de uma boa temperatura de água. Se o grão é um pouco mais escuro, né, torra média um pouco mais para o escuro, você pode fazer um pouco mais devagar aí a moagem, o preparo,
para que quando a água, né, entre no preparo, ela já esteja aí para 92, né, 91, tranquilo. Que é muito engraçado, a gente está falando em temperatura, né, em qualidade de água, de ler rótulo de água, e de temperatura de água variando em 2, 3, 4 graus de diferença, né, coisa que a gente só consegue perceber realmente com o termômetro. Coisas que o café faz com a gente. Mas é isso, então, sobre águas, sobre temperatura da água, é basicamente isso. De novo, né, uma conversa inicial sobre o tema, só para você entender a importância, conhecer um pouco, e aí, então, mais para frente a gente pode vir a conversar. Eu vou mostrar agora para vocês essa chaleira que eu falei, elétrica, né, perfeita para o barista, só para vocês entenderem o que eu falei, verem como é, né, e aí a gente já prepara um café com essa água que sair da chaleira, e aí a gente volta aqui para fechar o episódio. Combinado? Vamos lá. Estamos de volta. É isso. A bebida ficou aqui pronta. Isso aqui é uma torra um pouquinho mais clara. Você viu que eu botei água ali para 94 para a gente fazer esse café. Ficou certinho. Perfeito. Extraiu o que tinha para extrair. Não tem nada de amargor, que eu falei que eu evito. Tem gente que vem do café tradicional e ainda gosta de um pouquinho do gosto do amargor, e aí muita gente tomando café expresso, porque ele tem já, né, uma coisa mais forte. Eu sempre tento evitar. E tá aqui, é isso aqui. Outra coisa legal da temperatura, que eu não falei, mas que não é do preparo, é a hora de se beber o café. Outra coisa, outro detalhe, né, muito interessante. Os sabores, principalmente o sabor, o aroma você consegue, mas os sabores começam a aparecer mais, ficam mais visíveis, ou sensíveis, perdão, porque você não vê o sabor, você sente. Eles ficam mais sensíveis quando o café começa a baixar a temperatura no copo, na xícara que você está tomando. Então, assim, o ideal é tomar, eu já medi, mas você não precisa fazer isso, mas é uns 65 graus, 60, você vai, assim, quanto mais ele vai esfriando, você vai sentindo a bebida cada vez mais doce, né? Os aromas que você sentiu, né, que você conseguiu perceber na bebida, começam a aparecer no gosto mesmo, quanto mais ela vai esfriando. Você já reparou, alguns lugares isso é intencional, algumas cafeterias, eles servem o café, preparam o café, e o café fica ali em cima da estante até a pessoa levar, a pessoa leva, conversa com você. Quer dizer, da hora que fica pronto o café, o preparo, até você colocar na sua xícara para você beber, eles fazem uma pequena demora mesmo para que o café vá esfriando, porque tem muita gente que se preparar o café, entregar na mesa, botar na xícara, a pessoa já bebe. E aí o café vai estar muito quente ainda, vai ter um pouco de amargor, ainda não vai estar com esses sabores bem realçados, né? Então, às vezes, né, as boas cafeterias sabem fazer esse processo devagarinho, de entrega do café pronto devagarinho, para que ele chegue na xícara e você possa já tomar o primeiro gole sentindo bem a bebida, que ela não esteja quente. Outra coisa ligada, que eu falei de infusão e falei de prensa francesa, muito comum em cafeteria, aí pelo contrário, me parece um erro, vejo muito, e por isso vejo muita gente dizer que não gosta de prensa francesa. Eles preparam prensa francesa nas cafeterias, ou na sua mesa, enfim, ou lá no balcão, onde quer que seja. Aí quando eles acabam, entregam para você, colocam uma xícara e colocam dentro da prensa francesa, mantém o café. Fazem a pressão do êmbolo, né, que eu vou mostrar para vocês como é que é feito, vocês já devem ter visto, servem o seu café e deixam ali dentro da prensa francesa a água e o café. Aquilo continua extraindo. Então é muito normal que você vá tomar numa cafeteria, uma prensa francesa que vai estar um café amargo.
Porque o ideal para mim é o que eu faço quando eu preparo a prensa francesa, sempre fiz, logo que comecei a mexer com isso e vi que o que faz a extração é aquele contato permanente da água. Quando você acaba, empurra o êmbolo, acabou, serve quem for beber, o restante bota numa outra jarra. Se você está numa cafeteria, pede uma outra xícara, coloca nessa outra xícara para ela sair do contato do café dentro da prensa. É uma outra coisa. É isso, a temperatura ali está alta, né? Em contato com o café por muito tempo, ou as duas variáveis que a gente está mexendo aí, que está fazendo trazer um amargor. Então, outra coisa ligada à temperatura da água, tempo de contato, né? Que são as variáveis. Mas é importante você saber que beber uma boa bebida de café, sentir o gosto do café, isso, você espera ela baixar um pouquinho. Já vi muita gente que eu ofereço café para experimentar, toma, fica, né? Aí daqui a pouco, quando vai tomar os últimos goles, é que fala, nossa, estou sentindo isso, estou sentindo alguma coisa, né? Sabe? Começa a sentir realmente aquela doçura bem característica do café. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Vamos acabar. Agora ele deu uma esfriada. Muito gostoso. Temperatura ótima para sentir bastante os sabores. Sobre a temperatura da água. Sobre a água, basicamente isso. Se você tiver interesse, curiosidade, sugestão, crítica, opinião, escreve aí, a gente continua sobre o tema. No próximo episódio, então, a gente vai falar sobre o tempo de extração, um tema que pode ser até um pouco mais rápido já, trocadilho com tempo, né? A gente vai tentar usar pouco tempo para falar de tempo de extração, mas é a última das 3 variáveis, né, que eu comentei que a gente falaria em sequência aí, para você, enfim, poder começar realmente se tiver interesse, começar a brincar em casa, mesmo que você compre um grão de café já moído, mas percebendo pela cor dele, já começar a brincar com as outras 2 variáveis. Eu já tenho a moagem, não posso mexer nela, então eu vou poder mexer em temperatura da água, vou poder mexer em tempo de extração, e você já pode começar a brincar, experimentar e ver que legal começar a preparar bebidas com um sabor bem diferente de tudo que você já experimentou na sua vida. Tá bom? Espero que você tenha gostado de mais esse episódio e a gente se vê então na próxima semana para falar de tempo de extração. Combinado? Te espero lá então. Um abraço, tchau.